1959, jovens comandados por Fidel Castro e Che Guevara conseguem o que parecia impossível. Tomam o poder na ilha de Cuba. 1961, Cuba se define como governo socialista e resolve então exportar a ideia da revolução vitoriosa para outros países da América Latina, até para sair daquele isolamento em que se encontrava naquele momento. Países como o Brasil receberam esse apoio. Hoje a gente conversa justamente sobre isso, sobre o apoio de Cuba à luta armada no Brasil, o treinamento guerrilheiro. Denise, você que já é doutor e mestre em História Social, já tinha escrito um livro sobre exílio. Como é que você começou a se interessar por essa questão do treinamento guerrilheiro em Cuba e depois para um lado mais complexo, né, da exportação da revolução pelos cubanos aqui na América Latina? Olha, a ideia surgiu exatamente dessa tese de doutorado, né? Quer dizer, quando eu trabalhei no doutorado, eu trabalhei com exílio, né? Então, a experiência do exílio dos anos 60 e dos anos 70. Então, era assim, quer dizer, eu queria trabalhar com a produção dos exilados, as experiências de vida, né? As diversas histórias, o que as pessoas fizeram no exílio e tudo mais. E um desses aspectos, né, uma dessas experiências no exílio tinha sido o treinamento guerrilheiro. Mas isso era, assim, um aspecto entre milhões de outros aspectos, né? Então, quando eu fui estudar isso, né, o exílio, eu trabalhei um pouco com treinamento guerrilheiro e fez parte do livro, né, da tese, algumas páginas que foram dedicadas a esse tema. Mas eu vi ali que aquilo ali tinha milhões de outras coisas, documentação, entrevistas, né, várias coisas que tinham que ser melhor trabalhadas. É como se fosse um livro dentro de um livro, né? Então eu pensei, esse é o próximo projeto, então. Então, quando terminou o doutorado, eu fui fazer o projeto, né, do trabalho seguinte, da pesquisa seguinte. Aí eu realmente fiz um trabalho específico sobre isso, né, sobre treinamento em Cuba. Você começa falando aqui num dos capítulos da necessidade que Cuba teve em exportar a revolução a partir de 61, quando já havia definido ali o governo socialista. Como era contada essa história para os outros países da América Latina? Ou seja, como os vitoriosos contavam esse épico da vitória dos guerrilheiros em Cuba? Pois é, essa questão do foco guerrilheiro, né, é assim, um dos grandes mitos da história da esquerda, a questão do foco, né? Quer dizer, isso já foi trabalhado por outros autores, né? Já é uma questão, assim, sabida como que, bem, com a Revolução em 61 e em 59, né? E depois se contou, né, toda uma versão, que é uma coisa, assim, típica, que é muito recorrente na história, né? Quer dizer, a partir de uma determinada ruptura, de uma revolução, de algum acontecimento, né, que marca, né, uma passagem para um outro regime, uma outra fase, alguma coisa assim, né? Se contar, os vitoriosos contam a história da sua experiência, né, para chegar lá, né? E a esquerda sempre também, né, acompanhou esse tipo de movimento, esse tipo de trajetória. E Cuba, né, contou muito, né, passou muito essa história, criou essa lenda, né, de que a revolução tinha sido feita a partir de poucos homens que chegaram, desembarcaram em Cuba, e a partir dali tinham conseguido mudar todo aquele sistema antigo, fazer ruir aquilo. E na verdade se sabe já há algum tempo, né, que isso não foi assim, né, quer dizer, que já havia na sociedade, né, toda uma predisposição à revolta, uma insatisfação. Os movimentos sociais já estavam organizados, né, já estavam se organizando e já se manifestavam plenamente a favor de uma transformação, uma mudança, né, naquela situação, naquele status quo. Diferentemente de outros países da América Latina, que só com os guerrilheiros, sem a sociedade estando consciente do que estava acontecendo, não era a mesma coisa, eles se sentiam isolados, né? Pois é, porque aí se criou, quer dizer, Cuba, ao contar a história desse processo né, da Revolução, né, contou muito, quer dizer, meio que jogou em segundo plano esses movimentos sociais que existiam, que foram a base daquela Revolução, né, e jogaram assim, muito a atenção, né, as luzes sobre essa história de poucos homens que foram capazes de uma vanguarda que foi capaz de mobilizar aquela sociedade toda, né, e fazer ruir tudo aquilo que havia, né? Isso, quer dizer, a partir daí se criou o mito do foco, né, do foco guerrilheiro, né? Como que poucas pessoas bem preparadas, bem dispostas, que seriam a vanguarda da sociedade, a vanguarda da esquerda, seriam capazes de sublevar uma sociedade toda. E a gente não pode nem dizer, né, Denise, que os cubanos exportavam essa ideia da revolução sem acreditar nela. Vide Che Guevara, que foi à Bolívia, né? Dizendo, eu também vou conseguir aqui a mesma coisa que foi atingindo em Cuba. Mas qual foi o contexto que Che Guevara, que acabou morrendo lá, encontrou na sociedade da Bolívia?
Olha, ele encontrou assim, um movimento, quer dizer, nulo, né? Não existia um movimento na sociedade, né? Quer dizer, quando ele chega lá para fazer um foco, para implantar um foco na Bolívia, né? O que ele encontra é um total isolamento, né? Quer dizer, ele, inclusive ele conta, né? Quer dizer, ele ficou assim, muito, as pessoas, né, que estavam com ele, os sobreviventes de toda aquela tragédia lá, né? Tem os relatos, as pessoas contam uma verdadeira assim aflição e o desespero e a raiva, né, de ter encontrado as condições as piores possíveis. É até porque o que se conta é que Che Guevara já tinha tido algumas trocas com o governo boliviano, então ele acreditava que o que ele ia encontrar era uma coisa e não era assim, né? É, porque o dirigente máximo do partido, né, do partido boliviano, Mário Monge, né, ele tinha estado em Cuba, inclusive ele tinha feito um treinamento lá, né, e aí tem toda uma discussão, né, quer dizer, quais seriam as condições que seriam oferecidas ao Che lá e os seus homens lá na Bolívia, né, mas de fato, na verdade, não tinha nada, né, as condições eram as piores possíveis, inclusive as pessoas que chegavam, né, os camponeses que chegavam para se aproximar, na verdade, eles chegavam para denunciar, né. Então, os que deveriam ser os aliados chegavam para denunciar, quer dizer, não houve nenhum apoio da sociedade, né, não houve nenhum apoio daqueles camponeses que estavam ali naquela região para né, se incorporar àquela guerrilha. Pelo contrário, foi um isolamento total, e aí que desencadeou uma tragédia, né? E de fato os próprios brasileiros, em 3 momentos, houve grupos que acreditaram realmente que a solução era ir treinar em Cuba e voltar aqui e fazer mais ou menos o que havia sido feito em Cuba. Mas foram 10 anos praticamente, quase 10 anos de grupos que foram a Cuba treinar. Mas, de maneira geral, Denise, o que esses grupos de brasileiros encontravam lá nesses treinamentos era o que eles esperavam em matéria de estrutura? Olha, tem grupos, né, pessoas ligadas a grupos, a organizações de vanguarda, que realmente se achavam muito bem preparadas naquele treinamento, né, porque na verdade já estavam muito ganhas para aquilo, né, muito ganhas, era um status, a pessoa ser escolhida, ser indicada pela organização para ir fazer o treinamento, então chegavam lá e realmente estavam tão já inteiradas daquilo, né, daquele projeto, daquele mito, né? Daquele mito, que realmente não tinha uma visão crítica em relação ao que estava sendo oferecido. Outras pessoas de algumas organizações já questionaram aquilo, né? Já chegaram lá e viram que as condições ali oferecidas não eram as condições que elas encontrariam numa guerrilha rural, que o treinamento era para isso, né? Uma guerrilha rural, que não era o treinamento não, as condições ideais que seriam comparáveis com as condições que elas iriam encontrar aqui, né? Então tem pessoas que, de um modo geral, as pessoas iam fazer o treinamento, isso que é uma coisa perigosa, né? Isso é uma coisa, um problema, porque as pessoas iam para lá, e tem até um depoimento de uma pessoa que fala que aquilo acabava sendo como se fosse um vestibular para o cemitério, porque as pessoas se achavam realmente muito predispostas, muito bem preparadas a partir do que estava sendo oferecido em Cuba, né? E na verdade as condições não eram aquelas, né? As condições que elas viviam no treinamento não eram as condições compatíveis com uma guerrilha real aqui. Eu gostaria que vocês se empenhassem ao máximo no manuseio das armas, porque dentro de 2 ou 3 dias vão fazer uma instrução de tiro, hein? E amanhã está confirmada a nossa marcha. Tudo bem. Ela supera isso. Não dá. Pra que forçar a mão? A presença dela é importante. Importante pra você. Ruim para a organização e péssimo para a revolução. Houve casos de brasileiros, aí eu já estou falando do final da década de 60, que foram para lá e eles acabavam se distanciando de alguma maneira do que acontecia no Brasil, né, Denise? Eles se preparavam tão isolados que quando chegavam aqui, da mesma forma que foi o Che Guevara na Bolívia, parecia que não havia, assim, uma aceitação da sociedade para aquilo, né? Porque essa questão da eficiência, né, durante um tempo assim na pesquisa, eu me perguntava muito isso, né? Até que ponto o treinamento foi eficiente, não foi, para preparar, no sentido de preparar bem essas pessoas para virem para a guerrilha. E à medida que eu ia fazendo o trabalho, a pesquisa, eu cheguei à conclusão que na verdade isso é uma falsa questão, né? É uma questão enganosa, porque não era exatamente isso, né? Tinha gente que chegou para mim e falou, né, bem, o que era importante naquele treinamento era dar essa preparação psicológica, né? Porque as pessoas se sentiam bem preparadas, não porque atirassem bem, porque conseguiam fazer bem os exercícios militares que estavam sendo propostos, mas porque as pessoas acabavam, por terem feito treinamento, se sentindo mais segura, né,
psicologicamente mesmo, para enfrentar a luta aqui, para voltar, né? Porque é uma coisa problemática, você sair do país, depois você voltar clandestino para fazer uma guerra dessa, né? Contra um exército, poucos homens, poucas pessoas, né? Mas treinamento nenhum em Cuba ia preparar esses cidadãos para a questão política da coisa. Claro, né? porque aí, nesse sentido que é uma questão falsa, porque a questão não é essa, né? Aí a gente volta para a questão do mito do foco guerrilheiro. A questão não é que poucos homens são capazes de levantar um país. Isso é um mito que foi construído, né? O mito do foco. Porque, na verdade, se você não tem uma sociedade que adere ao movimento, né? Que participa dele, que toma aquele projeto revolucionário da vanguarda como seu, né? A revolução não vinga, ela não acontece. Se esvazia de significado. Se esvazia, ela não acontece, porque na hora que levanta, né, a guerrilha, a sociedade não vem, né? E foi isso que aconteceu, as pessoas ficaram completamente isoladas, né? Quer dizer, a história do final da luta armada no Brasil é uma história assim trágica, né? Uma coisa horrorosa, porque a sociedade não acompanhou e as pessoas ficaram isoladas completamente e a repressão veio em cima, né? É porque ao mesmo tempo que um guerrilheiro, um militante brasileiro ia a Cuba significava status, por outro lado significava também que a repressão ia considerá-lo um indivíduo perigoso. Como era visto pelo nosso exército, os brasileiros que resolveram fazer um treinamento como esse. Pois é, acabou sendo uma política de Estado, né? Condenar à morte as pessoas que tinham passado por treinamento, né? Era uma coisa assim, já dos órgãos de repressão, né, uma decisão, né, que vinha do Estado, né, que quer dizer que a partir do momento que as pessoas saíam para fazer o treinamento, o guerrilheiro tinha passado por culpa, estava morto, né, quer dizer, estava condenado à morte. Na verdade, as pessoas que foram e que caíram, né, a maior parte morreu. Você aponta aqui esses 3 momentos do apoio de Cuba à luta armada no Brasil. A gente está falando, eu te levei a falar desse último período, e nessa última fase que Cuba apoiou a luta armada no Brasil foi a mais dramática, que ficou muito na cabeça essa história do grupo dos 28 que foram lá e voltaram para ser dizimados pelo exército, perseguidos. Por que esse grupo parece ter ganhado mais importância que os outros que já tinham tido contato com Cuba e com os treinamentos antes? Tem uma série de mistério em torno dessa questão do apoio de Cuba, né? E uma questão assim que fica ainda mais misteriosa entre várias histórias que são mal contadas, que são mal resolvidas, que a gente não consegue esclarecer ainda. E uma dessas questões é exatamente essa mística que envolveu o grupo dos 28, né? Porque tanto para a repressão quanto para a esquerda, né, havia uma ideia de que, bem, se o guerrilheiro que vai treinar em Cuba, ele está bem preparado, esse grupo, especificamente o grupo dos 28, estava mais bem preparado ainda, né? E aí é uma questão assim, que eu tentei esclarecer por que era, né? Por que se tinha essa ideia. Algumas pessoas falavam para mim assim, bem, é porque nesse caso, né, houve assim, um apoio específico de Cuba a eles, né? Quer dizer, Cuba teria conseguido, né, uma intervenção direta na ELN através desse grupo. Né? Tinha elegido de alguma maneira no começo o Marighella como o cara que ia ser o Fidel Castro daqui, não é? Pois é, a Cuba tinha dado nessa última fase, né, um apoio privilegiado à ELN do Marighella, né, a organização do Marighella, e sempre tentou intervir na ELN, sempre tentou, né, conduzir um pouco o processo revolucionário no Brasil através de uma intervenção na ELN. A ELN sempre foi muito resistente ao Marighella, totalmente contra isso, né, e os guerrilheiros da ELN também sempre resistiram muito a isso. E pela primeira vez nesse momento, no terceiro exército da ELN, né, que é essa terceira turma da ELN entre as 4 que vão treinar, né, pela primeira vez a Cuba teria conseguido uma intervenção realmente na ELN, havendo uma cisão dentro da ELN lá em Cuba. Porque o Marighella não queria que Cuba tivesse a ver com o que iria acontecer aqui depois, né? Porque pro Marighella, né, era uma história assim, bem, a gente vai lá, recebe o apoio de Cuba, vai lá, treina, né, recebe tudo que for positivo pra gente fazer a revolução aqui, mas a revolução vai ser conduzida por nós, né? A Revolução Brasileira é uma questão dos brasileiros, né? Quer dizer, e tinha toda uma ideia de que, bem, o Marighella tinha uma sintonia perfeita com Cuba, pelo menos uma menos contradição do que tinha na verdade, né? E essas relações, na verdade, da ELN com Cuba sempre foram muito tensas, né?
e Cuba, enfim, conseguiu, né, teria conseguido, né, uma intervenção na ELN, rachando, né, promovendo um pouco esse racha na ELN. Mas isso também é uma interpretação, porque outras pessoas que participaram desse racha, né, dizem que, na verdade, esse racha foi muito produzido por insatisfações dentro da ELN, né? Quer dizer, a ELN já estava, vários militantes da ELN já tinham uma visão crítica em relação ao militarismo dentro da organização, né? E descontentes com isso, né? Achavam que tinha que ser feito também um movimento de massas e que isso teria sido o fator principal para haver um racha, uma separação com a ELN. O ex-marinheiro Carlos Alberto Maciel Cardoso era militante da Aliança Libertadora Nacional no dia 13 de novembro de 1971. E o que acaba acontecendo com todas essas divergências, o fato é que o Grupo dos 28 voltou ao Brasil e quase ninguém sobreviveu. Ou seja, houve algum informante, isso é um grande mistério, porque alguém falou para o Exército os nomes que eles foram praticamente dizimados, né, Denise? Pois é. Tem 6 sobreviventes só desse grupo, né? As pessoas foram mortas, Mas também tem o seguinte, quer dizer, aí tem várias coisas, né? Quer dizer, tem documentos no DOPS, né? Que foram até documentos trabalhados nesse livro do Mário Miranda, né? E o Carlos Tiburcio, dos Filhos desse Solo, que falam, eles descobrem, né? Encontram documentos no fundo do DOPS, né, aqui do Rio de Janeiro, que falam de um informante, né, que já sabia, um informante que dava todas as informações específicas desse grupo, né, que já estaria lá em Cuba, né, e passando informação aqui para o Brasil, né. Tem um mistério em torno disso, porque quem seria essa pessoa, né? O fato é que as pessoas aqui, né, da repressão já tinham mapeado, sabiam, tinham fotos das pessoas treinando lá, né, tinham todas as informações, quem era quem dentro do grupo, né, quem estava chegando, então eles sempre passavam, está chegando fulano, está chegando Beltrano, ainda vai voltar fulano, quer dizer, eles tinham isso muito bem mapeado. O pessoal chegava aqui para morrer mesmo? Chegava aqui, caía e morria, né? Agora tem também algumas pessoas que levantam o Cabo Anselmo, né, que como houve esse racha dentro da ELN, as pessoas voltavam não mais trazidas pela ELN, a ELN, mas trazidas por Cuba, né? E nessa época o Cabo Anselmo tinha livre trânsito em Cuba e já tinha feito o acordo com a repressão, e a ELN, embora tivesse denunciado, né, que isso já estava não esclarecido, mas já sabia, né, que ele tinha feito esse acordo aqui, né, e ele tinha saído, os cubanos não acreditavam nele, apostavam nele, então esse informante seria o Cabo Anselmo, né, quer dizer, também é uma suposição. Outra suposição é uma pessoa do governo cubano, né, que estava numa embaixada na Europa e que entra em dissidência com o governo cubano, acaba deixando Cuba, né, e era uma pessoa ligada, né, um agente, né, cubano, que era uma pessoa ligada ao treinamento de estrangeiros, né, e que sabia todas essas informações, e quando ele entra em dissidência com o governo, ele teria entregue à CIA todas as informações que ele sabia, e nesse processo teria ido as informações sobre esse grupo, né. Mais de uma vez aqui no seu livro, você comenta que esse período passou a ser quase impronunciável. Muita gente que você procurou, Denise, não quis comentar, os sobreviventes, no caso, é um assunto que ainda vai ficar muito no mito, no mistério? Eu gostaria que as pessoas viessem, né, a público e contassem essas histórias, e porque é uma pena, porque tem vários acontecimentos, vários episódios que só as pessoas que viveram assim, né, tiveram essa relação direta com o governo cubano, que sabem que poderiam contar, mas é uma dificuldade, uma das maiores dificuldades que eu encontrei para fazer essa pesquisa foi exatamente isso, né, quer dizer, as pessoas não querem falar, né, eu procurei, quer dizer, várias pessoas falaram, eu trabalhei com as entrevistas, com história oral, mas várias pessoas que eu procurava, né, que sabiam que poderiam dar informações, não contam, não revelam, né, e tem uma dificuldade muito grande de voltar a esse passado, ou por questões, né, porque foi um momento duro, um momento que faz a pessoa lembrar muito sofrimento, e outras pessoas que não falam porque acham que não devem falar, enfim, tem suas razões. O fato é que não revelam os fatos que poderiam elucidar essa história, né, do apoio de Cuba à luta armada, que eu acho que a gente deve pesquisar com esse objetivo histórico mesmo, né, de recuperar essa história, tentando compreender a história com todas as suas contradições, todas as suas dificuldades, né, que eu acho que a história é isso, né. Olha, Denise, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Obrigada, eu que agradeço. É isso. A gente conversou aqui com a historiadora Denise Hollenberg, ela que está lançando o livro O Apoio de Cuba à Luta Armada no Brasil, o Treinamento Guerrilheiro. Para você, muito obrigada. Até o próximo Almanac.